Ai do pastor se falar de dinheiro, tu entra no capeta. Quando o pastor fala de dinheiro, só falta... Se falar sai, demônio, tu sai, o diabo fica. De tanto amor que tem ao dinheiro. Porque seus prazeres valem 300, mas a construção de uma igreja não vale. A abertura de uma congregação não vale. Sustentar um missionário não vale. Sabe o que é isso? O perfume é 300, Jesus vale 30. Judas. Os irmãos identificaram Mateus 26? Leiamos a partir do versículo 36 que diz: em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Versículos 47 a 53. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas, porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é este, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Leiamos Lucas 22. Lucas 22, 50. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Nesses 2 textos, que também são repetidos em Marcos 14 e João 18, temos a antecipação do Calvário. Não existiria o sacrifício do Calvário se não houvesse a entrega no jardim do Getsemane. Ele precisava se entregar no jardim para sacrificar no Calvário. Foi num jardim que o primeiro Adão desobedeceu e não se entregou à vontade do Pai. Foi num jardim, num horto, num ambiente chamado Getsemane, cujo significado é prensa de azeite, que o último Adão se entregou. Ele se entregou à beira ou próximo de uma árvore, como Adão diante de uma árvore desobedeceu o Pai. Ele se entregou orando, ele se entregou sofrendo. Adão quebra o pacto com Deus num jardim paraíso.
Jesus se entrega ao Pai em obediência, suando sangue. Jesus deixa claro que sua obediência independe da circunstância do lugar. Naquele jardim, ele ora. E ele ora com os amigos de sua confiança. Por isso, Mateus 26 diz que ele vai com eles. Versículo 36. Eles, os discípulos em um modo geral. E diz a eles, aos discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Quem fica? Quais ficam aqui? 8. Aí ele disse: eu vou ali orar. Esse ali é um segundo ponto dentro do jardim. Versículo 37. E levando consigo Pedro, Tiago, João no ali, ele começou a angustiar-se. Ele não se angustia diante dos 8. Ele se angustia diante dos 3. Um estava lá fora vendendo Jesus. 8 estão na entrada do jardim. Quem sabe para proteger a entrada? Esses 3 são chamados para um nível de mais profundidade, porque ali Jesus começou a sentir a antecipação do juízo que viria sobre ele na cruz, os nossos pecados. Quando ele começa a entristecer-se diante dos 3 amigos, ele declara o que sente a esses 3 antes de orar. Ele diz a eles: minha alma está profundamente triste até a morte. Minha alma profundamente triste até a morte significa: essa tristeza não cessará até que eu morra. Ficai aqui nesse segundo local que eu estabeleci. O primeiro grupo está lá. Vocês 3 eu os trouxe aqui. Ficai aqui e vigiai e fiquem atentos, orem comigo. Aí agora ele estabelece um terceiro ponto de oração. Versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se orando. Então a maioria estão na entrada do jardim. Os dignos de sua confiança estão no meio. Só que agora tem algo que é só entre ele e o Pai. E quando é entre ele e o Pai, ele se afasta desses 3. Esses 3 estiveram com ele quando ele entrou no quarto para ressuscitar a filha de Jairo. Esses 3 estiveram com ele no Monte da Transfiguração. Um desses 3 deitava no peito dele. O outro, mesmo sendo afoito, andou sobre as águas com ele. Estes que viram tanta glória não conseguiriam entender a sua dor de assumir toda a nossa culpa e pecaminosidade. Quando ele sente a angústia da separação que vivemos quando estamos na prática do pecado, ele vai adiante e fica entre ele e o Pai, dizendo: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Que cálice seria esse? Eu gostaria que o som se mantivesse assim. Está incomodando os irmãos? E também não está me incomodando, tá bom. Quando ele está só entre ele e o Pai, ele diz: se possível, passa de mim esse cálice. O salmista Davi disse que o cálice de Deus seria lançado, o cálice do juízo de Deus seria lançado sobre os ímpios. Ele sabe que o juízo de Deus vai moê-lo na cruz, pois só o justo pode justificar os ímpios.
Só o santo pode santificar os pecadores. O Pai não receberia o sacrifício de ninguém, pois todos pecaram e destituídos estavam e estão da sua glória. Ele sente por antecipação. Se possível, afasta de mim o cálice. Todavia, esse todavia é o mais importante. Não é o que eu quero, é o que tu queres. É aqui que está a sua entrega. Jesus está ferido, Jesus está angustiado, Jesus está entristecido. Olha as palavras de Mateus 26. Mateus 26, versículo 31. Olha o versículo que Jesus diz: esta noite vocês vão se escandalizar comigo, vocês vão se assustar comigo, porque eles estavam esperando Jesus montar um grupo de rebeldes e lutar contra Pilatos e destronar Roma. Essa foi uma das frustrações de Judas. Judas o espera como um líder político, mas ele é o salvador do mundo. Ele não veio para livrar Israel do poder de Roma, ele veio livrar Israel do poder do pecado. Mas Israel rejeitou porque eles o queriam como um líder político. Pedro já estava com a espada, irmão, pensando que essa é a última hora que todo mundo vai estar armado, espada no bucho e soldado romano morto, e a gente gritando: é nós. Aí ele diz: vocês vão se escandalizar, vocês vão se assustar. Aí ele cita o versículo sobre ele: pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas vão se espalhar. Ferirei o pastor, ele é o pastor, e o pastor ferido faz com que as ovelhas se espalhem, porque as ovelhas só olham para o pastor como seu protetor. Se o nosso protetor está ferido, não pode nos proteger, então a gente se espalha. É Jesus preso, é Jesus sangrando, é Jesus crucificado, e eles se espalharam. Todo mundo fugiu. Não, pastor João estava lá no pé da cruz, na cruz, mas no jardim fugiu, todo mundo fugiu. O pastor seria ferido. Jesus sabe que eles vão fugir, e Jesus se entristece. Agora no versículo 34, olha o que ele diz. 33, Pedro diz assim: ainda que todos aqui se escandalizem. Pedrão não escandaliza. Aí Jesus lhe responde: você vai me negar 3 vezes. Jesus sente a traição de Judas no versículo 21. Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Ele sente a negação de Pedro no versículo 34. E ele sente o abandono de todos no versículo 31. Ele está ferido. Sim ou não? Sim ou não? Sim. De repente ele diz: pai, se possível afasta este cálice, que é o derramar do juízo de um rei sobre os que pecam contra o rei. Ele sabe que nós somos pecadores contra o rei, e o cálice do rei é o juízo de Deus contra os ímpios, e ele diz: eu bebo. Não seja feita a minha vontade humana, que tem medo da angústia e da dor, mas que seja feita a sua vontade divina em mim. Ele está angustiado, diz o texto, ele está triste, diz o texto. De repente chega Judas com uma turba de homens com espadas e porretes, e na frente vem o servo do sumo sacerdote. O que é que o servo do sumo sacerdote quer com esses homens que foram prender Jesus? É porque uniu-se o governo romano e a religião judaica contra Jesus. Uniram-se os dois contra Cristo, e agora o servo do sumo sacerdote está na frente, esperando de Judas um sinal. Aí Judas dá o sinal. Por que Judas tem que dar o sinal? Tem 11 homens dentro de um jardim,
Eles vêm com tochas para iluminar o caminho. Quem está me ouvindo diz amém. Amém. Dorme não, irmão. Começa devagar e voa devagar até o fim. Por que ele tem que dar uma senha? Jesus não era famoso? Eu fiz uma pergunta, irmão, e não é retórica. Jesus era famoso ou não? Sim, famoso. As pessoas vinham de longe para ouvi-lo. Por que ele tem que dar a senha? É porque Jesus era tão comum, tão simples, que se Judas não dá a senha, ele era confundido como qualquer um. É por isso que tem que dar a senha. Aí ele diz: eu vou dar a senha. Qual é a senha? Eu vou dar um beijo no rosto dele. Aí Judas vem e o beija. Quando Judas o beija, o servo do sumo sacerdote diz: é ele, atacar. Quando Pedro vê quem é que está dando a ordem para o ataque, Pedro: atacar é? No meu Jesus não. E ó, e Pedro mete a espada. O camarada tenta desviar, corta a orelha. Zum! Malco se desespera. Vou perguntar de novo: Jesus está ferido? Angustiado? E o servo está ferido? Então os dois estão feridos. Outra pergunta: o que dói mais, ferida na alma ou ferida na orelha? Então em Jesus está doendo mais? Esse é o primeiro ponto da mensagem. Jesus sara quem ele não feriu. Aleluia. Foi seu namorado que te largou, não foi Jesus. Foi alguém de sua confiança que te traiu, não foi Jesus. Foi o seu patrão que te demitiu, não foi Jesus. Não foi ele que te feriu, mas você está aqui. Por você estar aqui, ele diz: eu saro a ferida que não fui eu quem causei. Não fui eu quem te derrubei, mas eu te levanto. Só que nós esquecemos das feridas que os ímpios causam em Jesus o tempo todo e causamos mais feridas em Jesus. Eu estava num podcast e alguém mandou uma mensagem assim para mim: pastor, o que fazer quando você termina um relacionamento tóxico e desvia? Falei: eu não. Agora o que fazer com você? Te dá uma surra. Porque no fim de um relacionamento tóxico, tu larga Jesus. A surra seria menor se você me dissesse: era um relacionamento massa. Muita burrice. O relacionamento é tóxico, chega ao fim e ele desvia. E pergunta para mim o que fazer: apanhar. Transferimos a Deus a culpa que Ele não tem. Seu time perde várias vezes e você nunca trocou de time.
Aí alguém diz, foi o goleiro. Ah, foi o goleiro nada, foi a zaga. Aí outro diz, e a zaga que é ruim? O meio de campo lá vacilou. Você inventa sempre uma defesa. Qualquer circunstância externa, você para de congregar. Não canta mais, não adora mais, não prega mais. E ele faz o quê? Continua nos sarando, continua nos curando, nos avivando. Porque o Cristo ressuscitado e glorificado é o mesmo Cristo que por nós sofreu no jardim. Ele ainda sara quem ele não feriu. Segundo lugar, se eu pegar a sua mão, pegar um prego, colocar bem no meio e tá, dói? E nos pés, dói? E uma coroa de espinho aqui? Agora alguém que você disse, você vai cuidar do meu dinheiro, porque não é qualquer pessoa que pode cuidar das minhas finanças. Alguém que você disse assim, ó, eu orei a noite toda e o pai falou para tu fazer parte do grupo dos apóstolos. Ó, eu orei a noite toda porque não é qualquer um que vem não. Eu orei a noite toda para selecionar e tu veio no pacote. Entra aqui, Judas, teu cara. Alguém que ouviu de Jesus individualmente essa palavra aqui, ó, amigo. Único que ouviu de Jesus, amigo, foi Judas. Jesus é leão da tribo de Judá. Judas é a extensão grega do nome Judá. A Bíblia diz que Judas sabia o local que Jesus estava. Lembra dos pregos e da coroa? Dói ou não dói? Agora imagine esse que você tanto amou, cuidou, zelou, fez crescer. Chega e diz assim: esse beijo é uma senha para que aqueles que não te conheçam te prendam e te matem. O beijo de Judas dói mais do que os pregos. Pergunta para mim por quê? Porque quem pregou suas mãos não o conhecia, não andou com ele. Quem colocou a coroa de espinho na fronte não ouviu sua doce voz. Mas quem o beijou dizendo: é esse, prendei-o, matai-o, é alguém que ele amou. A segunda lição é: Jesus foi ferido por aquilo que te consola. Se a criança chora, o pai, a mãe o abraça e o beija. Papai, dodói, salou. Um beijo na esposa, um beijo no esposo, um beijo no filho, um beijo no pai. Salmo 2, beije o filho para que ele não se ire. Aquilo que sara qualquer um de nós, sararia o nosso coração, feriu Jesus. E por que esse beijo machuca? Porque você só pode beijar quem você tem livre acesso. Então o que Judas está fazendo?
aquilo que é símbolo de intimidade e consolo, ele transforma numa senha de traição, desperdício do acesso. Não seria qualquer pessoa que teria acesso ao rosto de Cristo, e Judas teve acesso ao rosto de Jesus. Abel teve Caim, Moisés teve Coré, Abirão e Datã, Noemi e Ruth tiveram órfã, Davi teve Absalão, Paulo teve Alexandre o Latoeiro, Daniel teve os caldeus, Jesus teve Judas. Quem é tu para não ter um Judas? Eu estava meditando em Jeremias capítulo 20, enquanto estávamos no carro, e ele diz assim, quando ele foi preso por Pazu no tronco, ele diz assim: até os meus amigos estão espreitando para ver se eu caio. Meu Deus do céu, o cara é amigo de Daniel e quer ver Daniel cair. O cara é amigo de Jeremias. Aí sabe o que ele diz? Quando ele imagina a traição dos amigos, olhe para mim, ele diz assim: melhor seria que eu não tivesse nascido. Pergunta para mim por quê? Ele está dizendo que o único jeito de ser livre da deslealdade e da traição é não nascer. Já que tu nasceu, vai ter Judinha. Judinha vai chegar. Não adianta fazer o sinal da cruz. Vai chegar. Sai de ré, Satanás. Não saio. Vai ter seu Judas. Não, pastor, quero não. Lá ele está repreendido. O sangue de Jesus. Então, tem outra opção. Posso apresentar outra? Posso apresentar outra? Aí tu é o Judas. Não existe, só existe agora essas duas. Tu já nasceu. Eu estou querendo lhe dizer que se Jesus, que é Jesus, e outra coisa, ele orou a noite inteira para escolher os apóstolos, e Judas veio no pacote. Muito melhor que nós. A gente não ora para escolher amigos. Ele orou e Judas veio. Imagine tu, Senhora. Qual é a intenção da sua intimidade com Deus? Judas tem intimidade ao ponto de dar um beijo. E qual foi a intenção de demonstrar intimidade? Abriu acesso para a prisão. Aquele que deveria conduzir as pessoas a Cristo. Vocês leram comigo em Lucas 22 que ele vem guiando uma multidão. Será que ele não tinha guardado dentro de si um desejo de ser líder? 22:47. Chegou a multidão e um dos 12, chamado Judas, vinha na frente deles. Ele sempre olhava para Jesus. Jesus estava na frente da multidão. Agora ele diz: eu tenho a minha multidão. Quando eu vejo Jesus ferido por um beijo, porque ele deu liberdade e confiança a Judas, eu não posso culpar Jesus. Por que você fica então se culpando por ter dado oportunidade, por ter confiado, por ter amado? É melhor se arrepender de ter amado do que se arrepender de nunca ter amado. Por quê? Porque quem está perdendo não é Jesus, é Judas. Na realidade, a complexidade de Judas é que ele está se perdendo. É ele quem está desperdiçando o acesso que tem. Não sei se você captou quando eu disse há pouco tempo atrás: os caras têm acesso a Daniel,
mas prefere caluniá-lo para o rei. Oh, meu Deus do céu, Daniel é amado no céu. Deixa eu ficar perto desse homem. Caim fica com raiva de Abel, porque Deus recebeu a oferta de Abel pelo coração de Abel. Por que o coração de Abel é tão justo? Você só entende isso em Levítico. Quando você abre o livro de Levítico, a oferta de Caim não seria desprezível, seria a oferta de manjares, a oferta de frutos. Só que a oferta de frutos, em Levítico, na instituição do culto, só poderia ser recebida com derramada gordura. Tinha que ter gordura na oferta de manjares. 2 ofertas, Deus não rejeitaria nenhuma. Então a atitude de Abel evoca uma completude na oferta do outro. Às vezes você está desprezando e abrindo mão de quem Deus levantou para completar seu culto, seu ministério, seu entendimento bíblico. O próprio Pedro fez isso com João. Quando Jesus foi atrás de Pedro para resgatá-lo depois da negação, ele foi resgatado e Jesus disse assim: Pedro, você será levado para onde não desejará ir. E o texto diz, e Jesus estava falando da sua morte. Ele olhou para trás, quem está vindo atrás dele? O John. Ele olhou para João, olhou para Jesus e perguntou assim: e ele vai morrer como? O cara acabou de ser perdoado e quer saber como é que o irmão dele vai morrer. Uai, só falou do jeito que eu vou morrer, fala do jeito que ele vai morrer também. Só que Pedro esqueceu que quando Jesus chegou lá na areia para resgatá-los, todos os discípulos estavam dentro do barco. E quando Jesus apareceu, sabe quem falou para Pedro que era Jesus? João. João poderia falar para qualquer um dos discípulos: Tiago, é Jesus. Natanael, olha lá Jesus. Mas não, João sabe o porquê que Jesus estava ali na praia. João entendeu que Jesus foi atrás de Pedro para resgatar Pedro. Parece ser frase de Facebook, e é porque eu vi lá. Cuidado com o coração que você fere. Pode ser que você esteja dentro dele. Cuidado com a irmã, o irmão, o líder, a liderança que você fere. Pode ser essa pessoa que mais está orando por você. E por que você o trai, Judas? Porque ele não supera minhas expectativas. Então, por quanto você o vende para nós? 30 moedinhas paga. Mas quanto que vale aquele perfume lá que a mulher estava derramando, Judas, que tu reclamou dela lá? 300 denários. E Jesus vale quanto? 30 leva. Ah, Judas, então o perfume é 300 e Jesus é 30. Sabe quando você faz isso com Jesus? Quando todo ano você atualiza o preço da sua plataforma de streaming. Que é isso, pastor? Você começou pagando 20 na Netflix, já está 50. Prime, Disney, Paramount, tem mais, tem um monte que eu sei. Eu tenho as senhas dos meus irmãos tudinho. Felipe é uma, Daniel é outra, Kézia é outra. Eu pego a senha dos cunhados. Só que você começou pagando 20, 30, você está pagando 50. E a oferta para os missionários? Quanto vale seu perfume? E aquele livro para você entender melhor a Bíblia? Não vale nada, né?
Ai do pastor se falar de dinheiro, tu entra no capeta. Quando o pastor fala de dinheiro, só falta... Se falar sai, demônio, tu sai, o diabo fica. De tanto amor que tem ao dinheiro. Porque seus prazeres valem 300, mas a construção de uma igreja não vale. A abertura de uma congregação não vale. Sustentar um missionário não vale. Sabe o que é isso? O perfume é 300, Jesus vale 30. Judas. Terceiro e último lugar, Jesus sara. Primeiro, Jesus sara quem ele não? Fala, feriu, F-E-R-I-U, meu Deus, tão fácil, feriu. Jesus, não, agora ficou feio. Jesus sara quem ele não feriu. Aí, ó, voz tem, falta é coragem. Segundo lugar, Jesus foi ferido por um beijo. Terceiro lugar, Jesus não sara só quem ele não feriu, e Jesus não foi apenas ferido por um beijo, Jesus sara, mesmo estando ferido. Eu sei que às vezes você vem para o culto triste. Eu sei que às vezes você sai do culto triste. Aqui não é parque de diversões. É um campo de guerra. Nós batalhamos para vencer a carne, para vencer o mundo, para vencer o diabo. E aí é que Deus é incrível com a gente. Tem dia que você está precisando de um abraço e alguém precisa de um abraço seu. Você está precisando ouvir uma canção e alguém te chama para cantar, ou você canta e sara a alma de alguém. Você precisa ouvir uma palavra e encontra alguém precisando de uma palavra. Por quê? Porque você não precisa ser perfeito para cumprir seu propósito. Como é que eu vou orar para Deus levantar outros se eu estou precisando dessa mão que levanta? Como é que eu vou profetizar que Deus provê se eu estou precisando de provisão? Não é questão de hipocrisia. É ministério, é chamado, é o propósito de Deus com a vida do crente. Isso se chama evangelho. Filipenses 3:10. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo, sentir em mim o poder da sua ressurreição. Eu quero tomar parte nos seus sofrimentos. Eu quero me tornar semelhante a Cristo nos seus sofrimentos. E quando foi que Jesus nos salvou? Quando foi que Ele nos deu vida, morrendo? Isso é evangelho. Você não cura os outros estando perfeito. Você cura os outros apesar de suas fraquezas, confiando no poder de Deus. Todos nós somos dependentes da graça. O Cristo está ferido, está com a alma abatida, mas está sarando, está nos salvando. Pedro quer ferir. Pedro, saudável, pega a espada para ferir. Bora guerrear, bora meter a espada. Jesus ferido está sarando. Qual a diferença? A diferença é que nas 3 vezes que Jesus vem até Pedro, ele está dormindo, e Jesus está orando. Porque que não presta para orar, só presta para ferir. Se você não levar uma vida de oração, você fere sua família, você fere sua igreja, você fere os que te cercam. Esse mesmo Pedro que sem orar pega a espada e fere o servo do sumo sacerdote, Atos 3 diz assim: Pedro e João subiu ao templo para orar. Aí um coxo disse: me dá esmola. Ele disse: não tenho, mas eu tenho outra coisa. O que é que você tem? O nome de Jesus. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou em nome de Jesus o Nazareno. Levanta e anda. Olha isso agora. O coxo não andou enquanto ele não estendeu a mão. A Bíblia diz: e Pedro, estendendo a mão, o levantou.
E de um salto o homem começou a pular e entrou no templo. A mesma mão que pegava a espada para ferir, agora levanta quem está ferido. Porque Jesus sarou Pedro por dentro. Através da oração. Deus está mandando dizer a alguém através dessa palavra: ore, ore, ore. Se você não orar, suas angústias te param. Se você não orar, suas feridas te param. Os salmos que mais consolam as pessoas, 70% dos salmos foram feitos em tribulação. E tem um hino da harpa. Os mais belos hinos e poesias. Isso aqui é só para a raiz, irmão. Foram feitos em tribulação. Ore! Esse livro que mais liberta os homens do fogo do inferno foi o livro que mais foi queimado. Esse livro que mais foi acorrentado é o livro que mais tira os homens das prisões. As dores te forjam. Ore! David Wilkerson, antes de sua morte, disse: Deus, aconteça o que acontecer, me mantenha de joelhos. Se a minha família não orar, me mantenha de joelhos. Se minha igreja não orar, me mantenha de joelhos. Se ninguém orar, eu quero orar. Pastor, a ferida é grande, a batalha também é. Se você já estiver no chão, prostrado, ninguém derruba quem já está de joelho. Vou repetir, ninguém derruba quem já está de joelho, irmão. E ele diz: Pedro, guarda a sua espada, porque eu tenho acesso a 12 legiões de anjos. Quantas legiões? Mas em oração ele preferiu 12 homens do que 12 legiões de anjos. Porque ele iria capacitar esses homens para levar a sua mensagem aos 4 cantos da terra. Então entra uma dedução lógica. Jesus disse: quem pela espada fere, pela espada será ferido. Se quem pela espada fere, pela espada é ferido, logo quem pela misericórdia sara, pela misericórdia será. Bem-aventurados os misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia. Guarda a tua espada. Deixa que Deus vela por ti. Deixa que Deus luta por ti. Deixa que Deus guerreie por você. O Pai estava reconciliando os homens através de Cristo. Eu fiz uma pergunta: sim ou não? Sim. Então, mesmo Cristo estando ferido, sangrando, o Pai estava agindo nele, através dele, sim ou não? Guarde isso. Deus permanece em vasos quebrados. Ele só não permanece em vasos sujos. Ferida, mas santa. Ferido, santo. Não abra mão do Evangelho de Jesus. Não abra mão da palavra de Cristo. Transforme a solidão em solitude. O que Jesus fez? Deixou os 8 aqui, deixou os 3 aqui e ficou só com o Pai aqui. O segredo da oração é a oração em segredo. Então talvez ele esteja afastando certas pessoas que não são pessoas certas. Pastor, mas isso fere, é que ele prefere te ver ferido do que perdido. Mas está de joelhos. Fique em pé comigo.